Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de outubro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vou pedir para o professor Valdeir fazer nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre querido, nosso divino pastor, modelo e guia da humanidade, a nossa gratidão por esse momento tão especial, por esse encontro de corações encarnados e desencarnados, para recapitularmos lições que esquecemos, para ver se dessa vez nos predispomos ao esforço que se faz necessário para vivenciá-las. Mestre querido, a tua paciência conosco é inesgotável e os teus mensageiros incansáveis em nos amparar, inspirar, instruir e muitas vezes carregar nos braços. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que nos proporcionas para o nosso crescimento espiritual. Envolve-nos com a tua paz, agora e sempre. Que assim seja. Então, no nosso último estudo, eles voltaram a Portugal, agora eles vão, como diz o título do capítulo, os primeiros ensaios, né, de trabalhar no bem. Eles voltam a Portugal e ele se dá conta, né, que 16 anos se passaram desde o desencarne e ele se reconhece atordoado, desambientado da terra natal, e ele se reconhece, o Camilo, tímido e apavorado. E ele não quer fazer essa excursão sozinho, eles estão por conta própria, entre aspas, porque eles estão sempre sob a supervisão do Hospital Maria de Nazaré. Mas aí os mentores se tornam invisíveis a eles, né? E aí ele está apavorado e ele se une ao Belarmindo e vai com o Belarmindo. Primeiro vai à residência do Belarmindo, que ele vê que mudou, que não é mais. E depois eles vão ao cemitério ver que a mãe do Belarmino já desencarnou. E é interessante que eles vão tomando consciência que ele diz assim: Belarmindo, se nós não morremos, tua mãe também não morreu. Vamos, a gente pode achar onde ela está, né? Que às vezes é uma coisa interessante, que a gente tem sempre que se lembrar que a gente se esquece que a gente é um espírito imortal, né? A gente se esquece os apegos. Então ele deu essa sugestão ao Belarmindo. Então, meio desorientados, ele vai procurar ajuda e encontra através de um médium, né, que se chama Fernando de Lacerda, que na casa dele deu abrigo e conversa com eles. Começa a ter esse primeiro contato, né, com uma pessoa do bem, com uma pessoa que é um estudante da doutrina espírita, para começar esse primeiro contato, os primeiros ensaios de mandar a manifestação para o mundo físico. Então vamos nós, que Jesus nos guie. Por uma tarde de sol, um mês depois de nossa chegada a Portugal, então já estão há 30 dias ali assuntando Portugal, né? Quando os perfumes amenos dos aloendros, né, dos arbustos, se misturavam ao sugestivo olor, ou seja, aroma, dos pomares fartos, espalhando vida e encantamento pela atmosfera serena, voltei
sozinho e pensativo, num gesto abusivo e temerário, a quinta de S. Pontinho, pontinho, pontinho. Recordações doridas erguiam-se, quais duendes, ou seja, espíritos obsessores, a cada palmilhar pela estrada alfombrada, né, que seria ali entapetada, macia e tépida. E o passado impunha-se pouco a pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento, que os dúcidos favores celestes haviam espargido, né, derramado sobre minhas dores, assim aviventando-as para novamente me cruciarem o coração. Afigurou-se-me, às vezes a gente vê uma cena, uma situação, um local e a gente sente uma angústia e a gente não sabe do que. Aquele lugar, aquela situação, vai uma angústia dentro da gente. A gente não lembra da história, mas a emoção, o sentimento a gente não esquece. Então aquela imagem, ela aciona o que está ali no nosso arquivo espiritual. Afigurou-se-me desguarnecido, né, o velho casarão, desordenado ali, né? Um por um dos solitários compartimentos foram por mim visitados sob o cáustico, né, o corrosivo mental de recalcitrantes, né, de teimosas ansiedades. Imagina você voltar a casa e ir cômodo a cômodo. Sombras de odiosas amarguras incidiam sobre meu raciocínio, compelindo-o para trás a cada ressurgimento das lembranças que estabeleciam estranha retrospecção da vida que tão fértil me fora em episódios adversos, decepcionantes. Panorama autêntico do que havia sido meu viver, com lutas e responsabilidades imanentes em cada dia. Desenvolveu-se milagrosamente em minha consciência superexcitada pelos fenômenos da introspecção voluntária, obrigando-me à subserviência de outra vez sentir, sofrer e reviver integralmente o que para trás me pungira, calcando-me a alma, né? Esmagando-me a alma. E suores de agonia porejavam, né? Saíam pelos poros, gente, das sutilezas do meu ser astral, denunciando a consciência, porque lembra que o corpo perispiritual, ele também é um organismo de uma matéria mais sutil do que essa nossa, ele é menos grosseiro. Agora, por que ele fala dessa aproximação do corpo físico? Porque ele é um espírito da terceira ordem muito materializado ainda. Logo, o corpo perispiritual é muito materializado ainda. À medida que a gente vai evoluindo, esse corpo vai ficando menos denso. Denunciando à consciência a completa ausência de méritos que naquele instante melindroso me galardoassem, né? Consolar, tá, gente? Com honrosos beneplácitos, que seriam uma aprovação. Dir-se-ia que os episódios evocados pelas emoções abeberadas no ambiente, né? Que embebiam ali o ambiente em que outrora vivi, pensei, agi e impregnei de forças mentais deletérias, se agigantavam a minha hipersensibilidade momentânea, transmutando-se em fantasmas tirânicos que me deprimiam quando deixavam de acusar. Você imagina ele com toda essa estrutura, visitando a sua casa, ele sente tudo isso? Imagina se isso fosse feito há um tempo atrás. Não tem estrutura, né? Não dá. Então não adianta, quando a gente vê, a gente aciona. Tem até um dito popular que diz: o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então imagina você voltar, vai acionar todas as lembranças, tudo aquilo que você viveu, né? E ele tá aqui mesmo, porque ele começa aqui falando que ele sofreu, que foi não sei o quê, mas ele vê que a consciência diz que ele não tem a ausência de méritos, que naquele instante melindroso o enfeitasse, né? Com aprovação, o premiasse com honrosas aprovação. Porque na realidade ele desistiu. Ele não tinha essa vida que a gente, às vezes, a gente fica muito reclamando, né? Ai, porque eu sofro, ai, porque minha vida é horrível, ai, porque não sei o quê. E quando a gente vai ver, é só queixa às vezes.
A gente tem a dor, mas é uma dor, e a gente já sabe que Deus não manda provas acima das suas capacidades, mas é o quê? Precisa de teu esforço, não vai ser provinha fácil, né? Então, e ele já aprendeu isso lá. Por isso que agora ele está vendo aqui, mas ele está vendo, eu não tenho nada que me aprove aqui. Na realidade, eu estou me recordando, eu estou voltando para aquilo de antigamente, mas eu não tenho nada aqui, é minha consciência que também me acusa disso. O insuportável convívio da intimidade doméstica que as vetustas, que as velhas paredes testemunharam, as desarmonias e incompatibilidade constantes que me tornavam a vida oceano conflagrado, ou seja, agitado, o peso lúgubre de pensamentos viciados por insatisfação doentia, que é a tara, que ele coloca como um peso, da neurastênica, arrastou a completa desorganização nervosa. A desolação das trevas que se confirmavam, tampando-me a luz dos olhos, que cegavam. A longa premeditação para o desfecho sinistro, o desespero supremo, a queda final para o abismo, tudo se ergueu assombrosamente das entranhas do meu eu. Sob as sugestões pesadas do ambiente malsinado, que presenciou os últimos dias de minha existência de homem. E para ver aí como ele vai vendo, aí que ele já vai reconhecendo que é pensamentos viciados por insatisfação doentia. Por isso que ele precisa voltar, porque agora já passaram 16 anos, ele já sofreu um processo de educação, ele já sofreu um processo de energias salutares todos os dias, como a gente já viu até aqui. Ele já visitou tudo isso são instruções. Agora é um outro passo para dizer assim, agora tu vai reconhecer realmente que o que tu fizeste foi só, vamos dizer assim, tu te desesperaste, tu não soubeste te pegar com Deus Criador que tu conheceste, e ele vê aqui, pensamentos viciados por insatisfação doentia. E isso, quantos de nós não temos essa insatisfação doentia? De tudo se queixar, se chove é porque chove, se é sol porque é sol, Se é frio é porque é frio, se venta é porque é vento. Então a gente também tem que aprender a educar os nossos pensamentos de queixa, e eu acho isso muito interessante. Emmanuel sempre fala muito para a gente se policiar nas queixas, deixar de queixumes e reclamações, que isso é insatisfação doentia. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Quando nós estamos numa enfermidade longa, vai ter hora que a gente vai dar uma balançada, porque não é fácil, Sem contar que essa reclamação costumeira, ela já é uma enfermidade. Sim, isso é uma enfermidade. Isso é. E assim, a neurociência, através da ressonância com pósitron, já viu que a pessoa que tem o hábito de queixar e de estar sempre reclamando, vai dando, dentro da zona cerebral, vai ficando umas zonas escuras. E quando você tem pensamentos de otimismo, de alegria, ou de pensar em Deus, de alguma coisa, isso acende luzes no nosso cérebro. Ou seja, as conexões cerebrais, elas vão se fortificando conforme você pensa. Se o pensamento é essa insatisfação doentia, você vai, como diz assim, eu vou dizer como disse o neurocientista, você vai fechando a sua zona cerebral, e isso vai dando uma inflexibilidade cognitiva. Você fica só naquilo, você acaba no fundo, como diz assim, ficando sem saída. E aqui está dizendo que o exercício é fazer outra coisa, É você ver, em vez de ver o copo menos cheio, menos vazio, é ver meio cheio. E como a tia disse, dói, vai doer. Todos nós aqui, sem medo de errar, passamos por dores, passamos por aflições, por momentos que a gente diz, pô, não vou aguentar mais, Eu não estou suportando mais isso. Mas o que esse livro diz o tempo todo? Para a gente fazer o exercício da oração, para a gente saber mudar de sintonia, que, o problema vai mudar? Não vai, mas tu vai ter uma capacidade de enxergar mais adiante. E aí volta como Jesus, para a gente pelo menos poder velar por uma hora, E, ó grandiosa faculdade,
que tanto premia, né, que tanto apertava, né, como pune a consciência. Tais sejam as ações desempenhadas que se hajam fotografado em suas suscetibilidades. Revi tudo isso ele visitando a casa dele, né, a ex-casa dele, sentindo-lhe os efeitos, até mesmo as cenas derradeiras, isto é, os estertores macabros da morte aniquilando, antes do justo prazo, aquele fardo que me fora confiado pela solicitude divina, como sagrado depósito para a recuperação honrosa de um passado ominoso, carregado de opróbrios. Só para ver que, como ele vai lembrando um passado infeliz, né, insuportável, ominoso, infeliz, insuportável, carregado de opróbrios, vergonha, desonra pública. Então ele já está tomando consciência que ele não foi para uma encarnação só para sofrer de graça. Ele não era infeliz, ele está resgatando um passado infeliz e vergonhoso, assim como todos nós. Todos nós, Eu acho engraçado que às vezes a gente está em casa meditando, né? E eu estava lembrando o nosso estudo entre a terra e o céu. Eu acho tão interessante, né? Que às vezes a gente fica ali conversando o caso da Nina, como ela foi danadinha, né? Imagina nós. Que já não fizemos. O que já não fizemos, né? Então a gente se surpreende com os casos do livro, mas graças a Deus que a gente tem um esquecimento e a gente parece até pessoazinha boazinha, né? Mas nada, gente, já aprontamos e não foi pouco não. De repente a Nina não chegar aos pés do que a gente já aprontou, né? Então, assim mesmo, os casos de suicídio, né? Quem sabe nós também já não fizemos esse ato impensado alguma vez na nossa vida, né? Desorientado, tomado de crise atordoante, perdi a memória do presente. Embrenhado que me deixei ficar pelos espinheiros do pretérito, né, do passado, como absorvido por infernal demência retrospectiva, e entrei a bramir, réprobo, que fora nas convulsões sinistras de antanho, né, que é de ontem, né, réprobo condenado, a ulular e gemer, a blasfemar e chorar o pranto satânico daquele para quem se extinguiria a esperança de consolo, a trégua para repousar e refletir. E quem, porventura, ali ainda residisse, ou pelos arredores passasse então, e pudesse dilatar os dons psíquicos, percebendo a tragédia por mim rememorada, afirmaria que 16 anos depois de minha morte ali me pressentira ainda, entre gemidos e atroamentos de incontidas dores, né? Então, o que ele está dizendo, se passa alguém ali naquele momento e pudesse ver, olha, esse homem está 16 anos aí dentro. Ele não estava, ele foi recolhido, ele estava fazendo parte desse processo de cura, de tratamento, ir até a casa e rever todo o acidente, todo o ato sinistro que foi dado. Mas o que é interessante daqui, da gente tirar também dessa lição, é que ele estava muito bem obrigada. A partir do momento que ele entrou, ele se entregou às lembranças. E quando a gente se entrega às lembranças, a gente revive. O nosso cérebro, ele não sabe identificar se o que nós estamos pensando é só um pensamento e aquilo não está acontecendo. Não existe isso para o cérebro. É sempre presente, né? Pensou para o cérebro, aquilo está acontecendo, aquilo é o presente, aquilo é uma realidade. Então, se você está aqui mentalmente revendo aquela cena, aquela discussão, aquele ato, aquilo para o cérebro está acontecendo. E o que isso significa? Isso significa que ele vai agir em cada órgão teu, liberando descargas de energias e que vai afetar o teu organismo. Quando Jesus nos orienta que nós devemos esquecer o mal que nos fizeram, é uma orientação de saúde mental e saúde física. Então você ficar ali revivendo, remoendo, não tem. O cérebro registra e o teu corpo todo sente novamente.
Daqui você vê que ele entrou em crise. Ele entrou em crise. Ele perdeu a memória do presente e voltou. Voltou, Só que se ele fixou lá. Ele voltou no passado com o que ele já tinha aprendido. Aí ele começa o quê? A gritar, aí eu sou um condenado, a gritar como condenado, a gemer, a blasfemar e chorar o pranto, que ele diz, pronto, estou perdido. O pranto satânico daquele para quem se extinguiram a esperança de consolo, a trégua de repousar e refletir. Como ele disse, se alguém passar esse ano, esse homem tem 16 anos, né? gritando e sofrendo. Então, é a partir de hoje, não tem como a gente mudar o nosso passado. E se Jesus falou à mulher, eu também não te condeno, que o único ali que poderia condenar era Jesus, né? Eu também não te condeno, vai, não tornes mais a pecar. É essa a lição de Jesus. A gente não pode ficar vivendo do passado da gente, rememorando, se maldizendo, falando das pessoas do passado que fizeram isso, que fizeram aquilo, né? E fica presa, não, fulano acabou com a minha vida, e bebê, bababá. Toda vez que a gente traz essa história, aquilo é real, aquilo é presente, e isso acaba modificando a nossa condição psicológica e emocional. E uma outra lição que assim nós estamos estudando, agora me lembrei do Pedro Paulo, que ele disse, é tudo verdade. Né? Então, uma outra lição que é aqui, que tanto aqui, né, como nos outros lugares, aqui ele só está aparentemente sozinho, mas ele está no processo educativo. Uma outra coisa, a lição que a gente tira é assim, quando chegar lá do outro lado, mano, não vai perguntar quem tu foste, não vai atrás de curiosidade, espera. Diz assim, mano, onde eu posso fazer? Tem uma vassoura, me arranja um pano de chão, alguma coisa assim. E espera que quando os mentores acharem que tu estás preparado, eles vão te chamar e dizer, olha, agora tu tá. Porque a gente vendo aqui do Camilo, parece que assim, meu Deus, ele não está preparado não, né? Ele ficou louco. Mas ele está precisando desse ensinamento e ele está sendo orientado. A gente vê no livro que a cada movimento que eles estão preparados. É um impacto para eles, todas são. Até quando eles vão fazer a visita no manicômio, eles saem de lá cabrunhados. Quando eles foram fazer a visita no centro de reencarnação, ficaram todos mufinos quando o irmão Clemente deu lá uma lição, que ele se calou, aí foram, choraram. Então, mas está sendo uma lição, é dura, mas é necessária. E é legal como a Carla diz, eles não alisam, eles falam com amor, mas eles falam, olha, boa coisa você não fez realmente, não está aqui, mas é possível reeducar. É isso mesmo. Muitas lições, né, gente? Estão cenas do próximo capítulo. Foi bom? Foi. Como a gente deu uma parada aí, é bom aproveitar o break, né? Vamos ver o próximo encontro, como é que ele vai sair dessa situação psíquica que ele se meteu, né? Vamos orar? Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nossos anjos de guarda, irmãos tão queridos, a nos ajudar constantemente, em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, da vida, por mais um encontro na Tua casa, por todas as lições que nos foram trazidas nessa noite, pela nossa saúde mental em poder compreender essas lições. Nós gostaríamos de lhe agradecer, Senhor, pelo amparo constante em nossas vidas. Nós te rogamos, bem sabemos que não é fácil viver na terra, um ambiente muitas vezes hostil, um ambiente ainda de guerra, de fome, de maldade, de destruição, de abandono, as vibrações da terra ainda muito densa,
A probabilidade de queda, Senhor, é tão grande, devido à nossa ausência da paciência, da tolerância, da resignação, da humildade. Então, Jesus, nós te rogamos, nos dê força, coragem, perseverança, discernimento, para que possamos ser um instrumento nas tuas mãos. Que nos momentos de dificuldade, de dor, de desafio, de provas, que nós possamos, Senhor, nos aproximar mais ainda de Ti, para carregarmos esse fardo. Que a Tua paz nos envolva a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E nós te pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo. Graça te damos, amor querido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.